sou Aloysio Alves Rodrigues, sou epistemólogo, sou professor de lógica pura, sou um historiador em formação. Estou aqui com o Nicolas. Olá, meu nome é Nicolas, canal Neuromágico. Eu sou ilusionista profissional e eu uso esse espaço do YouTube para mostrar como muitas vezes técnicas de mágica, de ilusionismo, são usadas em ambiente religioso, místico, paranormal, para simular fenômenos sobrenaturais. Então, muitas vezes pessoas acreditam ter vivenciado uma experiência sobrenatural, paranormal, e na verdade o que elas viram foi um truque de mágica. E eu me dedico a explicar isso como outros ilusionistas ao longo da história assim fizeram, passando por Houdini, James Randi, até Padre Quevedo. Girando em torno desse tema, então, a gente abre esse vídeo aqui. Está tratando de um assunto básico em relação à epistemologia, que seria o que faz uma crença ser válida, o que faz uma crença ser racionalmente boa, em termos assim de viés cognitivo e de um viés epistêmico. Então, tratando desse tema aqui, a gente vai estar abordando alguma série de pressupostos do que seria uma crença válida, do que seria uma crença racional, e a gente pode estar falando então sobre... Então, nós temos crenças que são vieses pelos quais as pessoas, que são montadas por vieses que as pessoas tendem a estar construindo. Então, certos vieses e certas construções vão depender de pressupostos, né, para que sejam construídas. Então, nós temos, por exemplo, na epistemologia, o evidencialismo, que vai ser uma busca por uma evidência que vai estar fundamentando a crença que eu tenho a respeito de alguma coisa. É uma abordagem bastante básica da epistemologia e a gente tem diversas construções científicas que são baseadas em um evidencialismo mais puro, digamos assim. Por exemplo, a gente tem no evidencialismo, então, a preocupação em uma evidência forte para uma alegação forte, uma preocupação em uma evidência que pode ser mais casual para uma alegação, uma crença que seja um tanto quanto mais casual. Então, o Nicolas também, com certeza, trabalha muito em cima desse tipo de coisa. Por exemplo, a pessoa tem alguma crença relacionada ao sobrenatural, ou não necessariamente relacionada ao sobrenatural, mas a pessoa tem uma crença a respeito de alguma entidade ou alguma coisa que ela relaciona com o que pode ser uma questão cultural para ela, e de repente ela se vê sem evidências para fundamentar essa crença que ela tem, ou alguma evidência profundamente subjetiva, e essa evidência subjetiva não faz jus a um critério forte, uma evidência forte. Então, muitas vezes essa pessoa tem uma crença a respeito de algo monumental, alguma coisa fantástica, e essa pessoa não tem uma evidência de acordo com aquela crença. É o caso de uma pessoa que seja, por exemplo, Ou um evidência terraplanista. fraudulenta. Exatamente, uma pessoa que tem uma evidência não muito bem montada, né? Ela trata como evidência, mas quando você olha de perto não é. Exatamente, a pessoa pode ter uma coisa que tem aspectos de evidência, mas essa coisa não atinge o critério do que seria uma evidência forte, né? E essa abordagem na epistemologia do evidencialismo, ela tenta tratar exatamente isso. Alegações fortes requerem evidências fortes. Se você tem uma crença espetacular em alguma coisa, como um deus, um ser místico, alguma coisa relacionada não nem necessariamente à fé, mas a qualquer outra posição em si, você precisa de uma evidência que age em ideal acordo também com isso. Então, para além do evidencialismo, a gente tem também, por exemplo, o coerentismo. O coerentismo vai ser uma abordagem que também tenta trazer algumas questões ali que o evidencialismo, na verdade, não trata tão bem. O coerentismo tenta trazer o que seria uma crença do ponto de vista de que essa crença é fundamentada também por crenças superiores ou crenças que se adequem com ela em si. Você tem, por exemplo, crenças de algumas pessoas que tendem a elencar pontos específicos da realidade, esses pontos coadunam com a crença dessa pessoa, ou seja, a pessoa tem evidências, essa pessoa tem justificativas que são até razoavelmente adequadas, mas essas crenças dessas pessoas, os pontos que fundamentam essas crenças, melhor dizendo, por mais que eles sejam coerentes entre si, eles não são coerentes com um todo da situação. Eles não são coerentes com uma abordagem externa à situação. E como o viés científico ele tem essa preocupação de descoberta, o que a gente vai chamar até de ontologia da ciência em si, essa preocupação com o que fundamenta, com o que dá vazão para que essa crença seja chamada de verdadeira, o coerentismo ele faz, então, no caso, uma abordagem melhor. O Nicholas, com certeza, também é acostumado a ver, por exemplo, crenças que se fundamentam adequadamente bem, mas que elas não podem ser chamadas de verdadeiras, embora elas pareçam verdadeiras, embora elas tenham evidências, mas elas não são mais do que pontualmente verdadeiras. É o caso da pessoa que faz algum tipo de aposta em uma crença sobrenatural, em uma entidade, essa pessoa vive em cima daquilo, existem supostos milagres relacionados àquela entidade ou supostas coisas que aquela entidade fez ou proclama que faz, essas coisas por algum outro motivo acontecem, realmente aquilo acontece especificamente,
mas o mesmo que isso pudesse ser chamado de evidência, o acontecimento e a proposição de que aquela entidade fez aquela coisa não são verdades no sentido de que não existe uma Não justificativa evidencia a externa. entidade, né? O acontecimento não evidencia a entidade, porque pode ser Exatamente. uma outra Sim. explicação externa que não seja a entidade que ela crê, Perfeitamente. que valide E aquilo. assim, o coerentismo então, ele mostra pra gente que existe uma abordagem para além do que seria o evidencialismo, porque se o evidencialismo tem uma preocupação muito direta em demonstrar evidências, a partir do momento que certas coisas que não necessariamente são evidências podem ser assim chamadas porque atendem um critério, um suposto critério de evidência, o coerentismo ele tem essa preocupação mais externa de se perguntar sobre as evidências em si, ou de se perguntar sobre a maneira como essas evidências são tratadas no quadro geral. O que eu posso fazer para que essas evidências sejam racionalmente justificáveis, sejam justas acerca daquele fenômeno que eu estou tratando ali. E nessa linha, um tanto mais complexa também do que o evidencialismo, a gente tem também o reliabilismo. O que seria o reliabilismo em si? Há justificativo de que não necessariamente uma crença que atenda a evidências, uma crença que atenda a certas, vamos dizer assim, certas demandas da minha justificativa para com ela, eu acredito em uma crença por quê? E aí eu posso elencar uma série de motivos. Perfeito. Esses motivos podem até ser razoavelmente racionais. Eu posso ter evidências boas, eles podem ser até mesmo adequados a um outro conjunto de evidências que parece que fortalecem essas evidências primeiras que eu tenho, mas ao mesmo tempo, segundo o reliabilismo, elas podem ser todas crenças vagas, a partir do ponto que não necessariamente crença A, que surge de pressupostos B e C, elas de fato surgem desse atentado aí de pressupostos em si. Elas parecem surgir. Um exemplo, uma coisa absolutamente vaga. Eu entro em um hospital, eu vejo uma pessoa vestida de branco, eu vejo essa pessoa colocando luvas, vejo essa pessoa lavando a mão e eu estou esperando na fila de espera. Essa pessoa entrou no consultório em si, lá na placa do consultório em cima está escrito doutor fulano de tal, e eu viabilizo através dessa série de evidências que essa pessoa seria o médico que vai me atender. E embora todas as supostas evidências atendam esse critério, e embora essa pessoa esteja vestida do que eu imagino que seja um médico, eu posso entrar dentro do consultório pensando que eu fui chamado, alguma coisa assim, e essa pessoa não me atender porque essa pessoa não é o médico. O que eu estou querendo dizer é, muitas das vezes, evidências, e até evidências coerentes a um quadro mais geral, não necessariamente atendem a um suposto mais concreto para que eu possa dizer que elas são evidências que realmente coadunam com a crença que eu penso ter ali. Então, mesmo que uma crença se vista como racional, mesmo que uma crença atenda a uma série de outros pressupostos, o reliabilismo então trata de que não necessariamente B e C seguem de A, mesmo que evidências até fortes possam dizer isso. O reliabilismo vai dizer, inclusive, que certas justificativas, como as justificativas que eu tenho no viés intuitivo, como esse exemplo do médico que eu dei, elas não necessariamente são boas. Que evidências que vêm de um viés mais racional, mais lógico, muitas vezes tratado por uma questão que eu formalizo internamente em um processo cognitivo, elas são melhores, porque eu penso e eu analiso a situação por cima. E hoje a gente sabe que a ciência, muita parte da ciência que inclusive investiga o paranormal e outros elementos que muitas vezes partem de pressupostos paranormais, trabalha justamente com isso, que ela tem que ser racional e que ela tem que elencar o viés racional acima das questões que são mais intuitivas ou das questões que são puramente instintivas ali no meu trato, né? Por exemplo, teve um caso que foi legal esse exemplo que você trouxe, porque tem um caso recente que foi muito abordado no meu canal, que é o caso do ET de Varginha, né? Então você ouviu a história, que é uma história inventada, tá, galera? Vocês querem parar aquela aqui, não teve ET em Varginha, tá? Factualmente, tá? Posso provar. Quer dizer, posso provar que não teve, não, que provar a inexistência é um pouco mais difícil, né? Mas posso garantir que não tem nenhuma prova, indício ou boa razão para acreditar que houve um ET em Varginha. Mas então, Luiz, aí você ouve a história. Aí o ET foi levado para o hospital. Aí alguém pelo exército. Aí você lembra, realmente, eu vi viaturas chegando no hospital, carregando o saco preto, passando, isso reforça a crença na historinha. Entretanto, o que acontece é que naqueles dias teve uma exumação de um corpo, de um menino que tinha morrido na cadeia, era um menino de uma família bastarda, lá de Varginha, uma família rica, e eles pediram uma segunda opinião para saber se ele realmente tirou a própria vida, né? Ou se fizeram isso nele na cadeia. Ou seja, olhando de fora para quem já está com algum viés, tudo indica, claro que o viés do médico é muito mais leve,
né? Mas o processo é cognitivo mesmo, né? Você já tem Sim. uma predisposição a concluir aquilo, aí você fala, nossa, realmente, porque eu lembro, realmente eu vi passando polícia com saco preto, tudo, exército vindo, então, pronto, só essa dentro, porque como essas coisas são mais comuns do que a gente pensa. Como é Sim, mais sim, difícil chegar realmente a entender, chegar o mais próximo da verdade, uma verdade aproximada, do que se pensa. perfeito, perfeito. Não, sim, no nosso dia a dia, na convivência com as pessoas em geral, a gente percebe assim, a fundamentação da crença das pessoas e o quão vagas elas podem ser nesse critério em si, essas fundamentações. Você apresentou muito bem esse caso também. A gente tem mais recente agora casos mais polêmicos também envolvendo esse tipo de coisa, e tem vários aspectos de crenças das pessoas que são erroneamente fortificadas, que são cada vez mais trazidas, porque as pessoas se apegam também emocionalmente a certas crenças e se apegam emocionalmente a esses vieses que justificariam essas crenças. Então, sempre que a gente vai trazer para o plano científico da coisa, para o plano que busca aspectos filosóficos, como o plano científico também busca, a gente tem essa questão de buscar fundamentações. Então, a gente precisa viabilizar esse processo da maneira mais racional possível. A gente, inclusive, sabe das práticas, que as práticas científicas buscam, por exemplo, questões ligadas a virtudes epistêmicas. O que seriam virtudes epistêmicas? Né? Parece um palavrão filosófico quando a gente fala desses termos, mas, na verdade, eles são bastante simples. A gente sabe, por exemplo, que a ciência tem uma prática tanto quanto mais pragmática, pode ter uma prática tanto quanto mais pragmática, de se aperfeiçoar. Isso é uma virtude do ponto de vista epistêmico, por quê? Porque uma crença científica, ao contrário de crenças populares que podem partir de evidências sem pressupostos muito bem fundamentados e tudo mais, e vão se fortificando, a ciência ela começa de uma razão a respeito de uma coisa, ela pode com o tempo se adaptar, ela pode com o tempo fundamentar melhor uma crença antiga, estruturar uma crença nova, então ela não fica presa, ela não é fixa no tempo, ela pode partir de ponto X para ir de ponto Y com muito fundamento epistêmico e sempre mais endireitada a aceitar novas evidências que contrariem evidências contrárias. Então, ao contrário assim, de crenças mais populares e que muitas vezes vão se guiar por instinto, a gente sabe que a ciência tem esse viés mais racional, esse viés mais analítico de estar sempre se evoluindo e sempre tratando abordagens antigas em função de uma evolução das mesmas. Concordo plenamente. É inacreditável como a gente consegue fundamentar crenças, inclusive com base em coisas muito simples, simplesmente pelo reforço positivo delas. Eu estava vendo aqui na casos ufológicos, né? E aí o Birajara, é um ex-ufólogo, ele fala o seguinte, e isso alinha com uma pesquisa, se não me engano, é do Leonardo Martins, é alguém que está no nosso meio aí, que fez uma pesquisa, um TCC, só com abduzidos, aspas aqui, que Sim. fala assim que toda experiência ufológica, mas tem a ver para outra experiência também envolvendo o sobrenatural, crendices mesmo. Acho que até para terapias alternativas, sabe? Práticas. Ai, fiz isso e me curei, então me curei porque fiz várias. Vão nessa linha. O processo você passa por uma experiência marcante, anômala, diferente. Depois vem a explicação externa. Alguém vem e fala para você: não, isso que aconteceu com você foi Deus que te curou. Você foi abduzido, ou você foi. Aquele tratamento funcionou. E depois vem um reforço positivo. Você ganha atenção, você ganha acolhimento, então você passa a reforçar aquilo em você. A gente Sim, está sim. vendo agora o caso do Mike. No dia que nós estamos gravando aqui, o assunto mais falado no momento é um Sim, rapaz que sim. viu um OVNI na fazenda dele, que é. Desculpa, gente, é fake, tá? Total Não, fake. esse ponto em si, cara, essa história específica de OVNI em si, não só essa, mas OVNI em si é um assunto que não me pega muito, porque entra muito naquele critério, assim, de pessoa... Sempre a pessoa que grava um OVNI tá fazendo isso com a câmera soviética de 1980 e pega uma imagem preta e branco, não faz sentido nenhum, assim. Mas realmente, cara, e você vê como que as pessoas geralmente são guiadas através dessas crenças, porque a pessoa começa geralmente pela imagem do susto daquilo. A Uhum. pessoa vê uma notícia alegando uma coisa extraordinária e, naturalmente, isso a gente entende perfeitamente também, a pessoa acaba sendo guiada emocionalmente por aquilo, e sem um critério muito razoável, a pessoa começa então a aceitar aquela crença e vai partindo por esse viés de cada vez mais uma confirmação. E assim Né? como aparições de Maria e outros fenômenos, uma vez que toda vez que tem um caso grande na mídia, aparece mais uma série de outros. É, Porque passa a ter um outro estímulo. É igual quando você compra um carro, um modelo de carro que você nunca cogitou ter, e aí você parece que só vê aquele carro na rua. Depois, exatamente. quando você tem um estímulo, um contexto, poxa, OVNI está na minha cabeça agora. Qualquer estímulo ambíguo vai fazer parecer que tem a ver com aquilo. Aí qualquer luz que você vê, qualquer relato que você ouve, tudo vai apontando para aquilo. Por isso que aumentam os relatos. O pesquisador Richard Exatamente. Wiseman, ele fez uma experiência que ele levou um grupo de pessoas a passear no teatro,
2 grupos, na verdade, né? Só que pro primeiro grupo ele só levou para passear, um teatro abandonado, né? Beleza. Pro segundo grupo, previamente ele falou que eles iam passear em um local que tinha relatos e histórias de acontecimentos sobrenaturais. Várias Uhum. pessoas relatam ter visto fantasmas, tal, tal, tal. Aí, ao final de cada passeio, ele perguntou pro grupo se alguém sentiu alguma coisa diferente, alguma coisa anômala, né? E, obviamente, como a gente já pode imaginar, o segundo grupo, que foi condicionado, que foi dado contexto, relatou muito mais ter tido sensações anômalas, né? Ter tido, eu É. senti alguma coisa, realmente, nossa. Acaba caindo naquele jargão popular, não que seja necessariamente assim, inclusive é justamente sobre isso que a gente está falando, mas acaba caindo naquele jargão popular de quem procura acha uma coisa nesse aspecto assim, porque a Eu acho que é pessoa para melhorar. Quem internaliza. procura acredita que achou. Exato, É, exato. Esse é o ponto, esse é exatamente o ponto, né? Porque a pessoa internaliza, então, toda aquela crença dentro dela e absolutamente qualquer outro aspecto, até mesmo aspectos contrários que a pessoa, momentaneamente, ele pode não entender muito bem, só servem para fundamentar cada vez mais aquela crença. E aí você tem, e lógico, isso aí vai estar acontecendo no campo público, não só também em questões que envolvem temas paranormais. A gente tem esse reforçamento de crenças vagas no dentro da questão política, dentro da questão do debate público acerca de dezenas de outros temas completamente aleatórios. Então, a gente tem e a ciência tem essa preocupação que a gente está tratando, essa preocupação maior em tudo aquilo que ela investiga, de estar trazendo vieses epistêmicos de fundamentação para uma crença sólida, para uma crença principalmente não só sólida, mas uma crença que evolui, que é o que a gente chama então de pragmatismo epistêmico em si, que é essa evolução científica a partir de modelos melhores, a partir de uma gama ali de critérios que vão elencar melhores fundamentações em si. Então você tem essa preocupação legítima. Eu cheguei porque eu sou um professor particular de lógica, e em lógica a gente trata muito de raciocínio lógico em geral, matemática a gente trata muito questões como justificar crenças, justificar por que x é igual a y e etc, porque a gente tem determinado resultado, um determinado fator, e etc. E sempre que a gente busca uma justificativa dentro desse contexto, soa muito mais claro para a pessoa que aquilo é daquela forma porque uma série de pressupostos elencados deu aquele resultado. Teve aquele resultado como justificativa. Ao mesmo tempo, infelizmente, no que é um diálogo público, no que é um debate, isso não acontece dessa maneira. Você tem pessoas sem esse nível de crivo a respeito da crença que elas tratam. Você tem pessoas que vão olhar para uma meia dúzia de luz no céu e vão chamar aquilo de OVNI ou aquilo de qualquer outro tipo de fenômeno, não porque é razoavelmente sólido de ser crivo como isso, mas porque tem todo um aspecto emocional que está sendo embutido ali para a pessoa de fato acreditar nisso. Então, assim, lamentavelmente a gente tem essa questão em si dentro do âmbito público. infelizmente, a gente não seguia, principalmente políticas públicas, por evidências, né? Em geral, Exatamente. políticas públicas são extremamente pautadas em emoção, em aspectos emocionais. Mas isso é Sempre isso. consequência também da população não se guiar por evidências, não se guiar por método científico. Então, os políticos que emergem da população, né? Os políticos não são uma raça à parte, eles não vêm do espaço, né? Eles nascem da população, eles são um Exatamente. fenômeno emergente da sociedade. As políticas públicas são totalmente baseadas em emoções. É aquilo que parece fazer sentido para a população e gera engajamento. Cara, tem um dito que eu gosto muito que é assim: sempre se lembre que um político já foi um cidadão. Um político nasceu como cidadão, ele se tornou Uhum. político depois. Então, assim, a construção de como que ele chegou lá, tudo isso aí não foi totalmente por acaso. A gente tem essa questão dentro do âmbito da ciência de estar tratando desses pressupostos de uma forma melhor, de uma forma mais razoável e de uma forma mais racional em si, né? É claro que você não pode esperar, por exemplo, que só porque uma coisa, porque isso aí a gente escuta bastante também, só porque uma coisa nasceu da ciência, ela não vai ser, ela advém de uma crença perfeita que nunca se muda, é Não, justamente sobre isso. É justamente nunca. sobre isso. Você tem uma Quem propõe evolução. perfeição é teologia. A Exatamente, ciência é perfeito, exatamente. imperfeita. Exatamente, você espera, na realidade, Nicolas, a gente tem uma mudança de viés para estar linkando o que é para estar justificando os nossos pressupostos pelo âmbito da filosofia, a gente tem sempre essa evolução. Aí, infelizmente, quando a gente chega no que é uma coisa popular, a gente não tem a gente não trata essa coisa da mesma forma, mas a ciência, ela nasce e ela vai se mudando, né? Mas É só uma evolução. cuidado para não usar de forma errada isso que nós falamos agora, porque eu vejo muita distorção disso daí. Ah, a ciência não sabe tudo. Tudo bem.
Mas geralmente o que a ciência não sabe, outras áreas vão saber pior ainda, Não, tá? lógico, com É, certeza. Isso. exceto que sejam áreas realmente que não dê para evidenciar, como, por exemplo, ética, né? Áreas que são mais Uhum, prescritivas, comportamento, beleza, aí realmente não é do campo. A ciência pode trazer informações, mas não prescrever. A ciência não vai uhum, prescrever comportamentos sim, éticos, mas pode descrever. Pode dar bons motivos para correto. boa base, para coisas que vai É. discutir, coisas que são passíveis de discussão. Tipo, a ciência pode dizer se podemos clonar, se conseguimos clonar um ser humano, mas não se devemos fazer isso. Beleza. Não nesse Sim. aspecto que eu estou falando. Eu estou falando Uhum. em Não, mas explicar a perfeito. realidade ao nosso redor, a ciência ainda é a melhor ferramenta, tá? Então, se a ciência não explicou algum acontecimento, fica, a religião vai explicar pior ainda, a Com ufologia vai certeza. explicar pior ainda, tá? Eu gosto de estar passando como justificativa é o seguinte: você tem na ciência a melhor construção de pressupostos para validar ou não uma coisa. Você não tem Uhum. nela uma, vamos dizer assim, uma arma perfeita para que não erra, que não falha, inclusive é através de falhas que a ciência cada vez mais se fortifica. É a partir de porque a ciência é uma construção humana. Claro. Humanos vão lá e fazem ciência. Então, inclusive, justamente por causa disso, que você precisa de uma construção epistêmica para a fundamentação da ciência, porque à medida que a ciência é produzida, ela é produzida com um viés humano de percepção acerca dela mesma. Então, a partir disso, você precisa ter toda uma gama ali de pressupostos construídos com um viés racional, com um viés que vai se orientar, que vai se fundamentar cada vez melhor também, porque a própria filosofia também, ela parte de uma evolução. Ela não foi a mesma há 250 mil anos atrás lá, não. Ela vai se evoluindo à medida que a própria ciência também evolui e à medida que a gente precisa cada vez mais ter critérios melhores para verdade, para analisar verdades e para estruturar elas dentro da nossa crença coerente com o todo, que é justamente o que trata ali dessa questão do coerentismo em si. Você tem uma evidência, você tem uma crença acerca de algo, ela pode fazer sentido, ela pode inclusive ser elencada com outros conjuntos de evidências e tudo isso se fortificar cada vez mais, mas o todo da questão, que é o que a gente trata inclusive em ontologia, etc., ele tem essa preocupação ainda maior que isso de estar puxando para, poxa, mas será que isso que está sendo fortemente justificado é exatamente isso mesmo? Qual que é o critério, qual que é o viés? Então a gente tem essa preocupação dentro da área da filosofia e isso vai estar cada vez mais ajudando a própria ciência e a ciência se comunicando integralmente com essa área também para estar construindo cada vez mais uma força produtiva maior para a própria ciência, para estar construindo cada vez mais uma evolução dentro desse cenário em si. E aí é óbvio que muita gente, quando trata acerca desses assuntos, inclusive, lógico, divulgadores até que muitas vezes têm alguma formação científica, etc., ou tem alguma formação filosófica, dependendo de qual seja, não necessariamente tratam desse tema de uma maneira integrada ali. Eu vejo muito pessoas, muitas vezes, às vezes, que têm algum tipo de formação, independente de qual área, vendo todo esse diálogo como dentro de uma espécie de um cubículo mesmo, assim. Você tem a sua área específica, fulano de tal tem a área específica dele, e eles não entendem muitas vezes a comunicação entre si, a maneira como tudo isso vai estar se ajudando para produzir. É lógico que desavenças dentro do que se trata desse campo perfeitamente acontecem, porque a ciência se trata de evolução, ao contrário de uma crença popular, então isso é fadado a acontecer independente de como, né? Mas nem todo debate é científico também, tá? Nem toda discordância porque Lógico. tem esses argumentos do tipo, argumento de design inteligente. Não, mas a Ah, ciência é discussão, você tem que ter espaço para o contraditório. Para algumas coisas não faz sentido. O contraditório também tem que ser baseado em evidências. Né? perfeitamente, Você perfeitamente. colocar uma prerrogativa contrária à ideia que já está bem evidenciada, como, por exemplo, a teoria da evolução, com base em nada, né? Não, mas tem que discutir, não pode silenciar. Não, gente, eu não tenho que discutir se animais surgiram todos juntos do nada. Não tem sentido discutir Sim, isso hoje em sim, sim. 2026. Né? Você pode apresentar, quando a gente trata disso em epistemologia, a gente só diz o seguinte, que contradições dentro do modelo de construção da ciência, que é justamente o que vai ser... Porque a ciência, lógico, ela é construída ali, então ela trata de temas como a evolução, ela inclusive fundamenta esses temas e tudo mais. Quando você trata de debater acerca dos critérios científicos e da forma como esses critérios são pensados, você não ataca necessariamente a teoria científica, você não ataca necessariamente, por exemplo, a teoria do Big Bang, etc. Não, você está atacando pressupostos e critérios pelos quais eles passam. Inclusive, a teoria da evolução já passou por esses pressupostos. Sim. Então, não existe essa questão, você entende, de eu colocar ali Não, uma dúvida em temas que já são batidos do ponto de vista científico. ou colocar dúvida até poderia.
Até porque a dúvida pode ser pontual e ela pode não desmontar a teoria inteira, mas perceber uma correção de curso. O problema é querer colocar uma outra teoria vigente, até porque ainda tem isso daí. Vou fazer metáfora com o ET de Varginha de novo. Pense na teoria da evolução. Bom, você sabe a teoria principal do ET de Varginha, que o que elas viram era um morador da cidade, que era o Luizinho, o Mudinho, que era um neurodivergente, tá? E ele andava naquela posição, geralmente, enfim, seria um morador lá. O esforço que o pessoal faz para negar que era o Mudinho, não, mas não poderia ser, porque ele estava em outro lugar, como se provar que não fosse o Mudinho, vai provar que fosse o ET. Não vai. Se não for o Mudinho, provavelmente é outra pessoa. Ou depois zumbi, qualquer outra coisa. Não vai chegar no ET. É a mesma coisa com o Curiosidade Inteligente que nós damos de exemplo. Tentar derrubar uma teoria vigente, não vai validar a sua teoria. Falhas na teoria da evolução, primeiro que para a evolução cair, assim, olha, tem que ser tem que acontecer muita coisa para a evolução cair. Vamos dizer assim que poderia existir essa possibilidade. O problema não é a possibilidade, a questão é essa possibilidade nascer por um critério científico. Não, a gente tem que estar aberto até por uma responsabilidade epistêmica que pode mudar, mas daí dizer que a gente acha possível, pode no sentido de ser permitido, pode por ser permitido, sim. Pode no sentido de aprovável, possível. Pode ser que aconteça? Não. É justamente esse o ponto. Quando você pergunta para alguém que não acredita na teoria da evolução, mas então para você a teoria da evolução não é válida, você questiona a teoria da evolução, tudo bem. Mas que tipo de crença você costuma pôr no lugar? E aí o cara começa com aquela coisa mais religiosa ali, de estar colocando, poxa, qualquer tipo de entidade colocou aquilo tudo ali do nada, alguma coisa assim, e você percebe que o critério pelo qual ele questiona a teoria da evolução parece super forte na mente dele, mas o critério pelo qual ele questiona as próprias teorias dele, não. Então começa a ter essa como que você trata, por exemplo, crenças insignificantes? Não insignificantes não ter importância, insignificantes não mudar nada, do tipo, não, eu acredito na teoria da evolução, sim, só que eu acho que Deus está por trás disso tudo. Ela é uma crença completamente individual, ela não altera a percepção da realidade. Eu sempre falo que deísta, no dia a dia, para mim, é indistinguível de um ateu, porque ele entende que as coisas funcionam por lógica, tal. Ele tem uma crença sem justificativa, mas ela não interfere nas outras crenças. Como que se lida com esse tipo de crença assim, neutra? Eu pessoalmente, assim, lógico, eu não tenho um problema, digo no sentido de antipatia ou empatia para com crenças religiosas em geral. Eu pessoalmente não tenho essa questão. Mas é que você, por exemplo, a questão do deísmo em si, o deísmo, ele nasce de toda uma construção filosófica complexa e tal, que acho que não cabe tanto entrar a fundo nisso, mas a maneira como o deísmo trata certas questões, vamos supor que fosse o caso, por exemplo, de um deísta dizer que, bom, acima do tempo e do espaço, acima de tudo o que a gente pode estudar ali, existe um Deus e ele fez isso tudo. Existem a ideia de não aceitar que a ideia acaba. Assim. Você deixa tudo entrar, mas não a ideia sair. Você deixa todo o conhecimento novo entrar, mas não a ideia. É um apego, é um apreço. Não, eu vou manter isso aqui a qualquer custo. Né? Certos, assim, com certeza dentro da crença deísta podem existir os deístas que vão estar olhando para esse cenário realmente dessa forma. É como se ele precisasse colocar Deus em algum lugar nesse sentido. Mas e aí, lógico, se todo objeto de estudo científico não está cabendo esse Deus, eu posso pôr para fora dele, porque assim, né, por mais que não mude nada, de qualquer forma ele está lá. Mas é que assim, né, dentro da questão deísta em si, existem construções melhores dentro do próprio deísmo também. Vão ter, por exemplo, deístas que vão tratar que todo o universo em si que existe é o próprio Deus, por exemplo. Lógico, isso também não infere naquilo que a gente pode cientificamente elencar, porque eu não posso pegar um átomo ali e procurar aspectos nele que vão dizer se ele é Deus ou não, por exemplo. Por que chamar isso de Deus, né? Entende, assim. E, assim, a maneira como eu vejo, eu não sou um deísta, eu não sou adepto desse tipo de questão em si, mas a maneira como eu vejo é que, por exemplo, deístas vão estar linkando argumentos sobre a construção do universo necessariamente precisar de uma inteligência em si. É um dos possíveis argumentos, por exemplo. Eu, pessoalmente, não sou adepto. Muitos desses argumentos, muito não, quase todos, eles têm uma construção fortemente filosófica, eles vêm de uma raiz filosófica tradicional ali. Eu, pessoalmente, não sou adepto, não, porque, na verdade, não que não tenha até vazão acadêmica para certas construções desse tipo, existem, mas é que eu não acredito, na minha posição lógica em si, dentro da epistemologia, que esses argumentos condicionam bem as próprias crenças em si, principalmente dentro de um cenário onde a ciência já aponta, por exemplo, não linearidades espaço-temporais das coisas, por exemplo. Você não tem a concepção de passado, presente e futuro muito bem estabelecida como
parte desses argumentos acerca de o que vem antes até eu chegar em Deus, tentam construir, por exemplo. Você tem nas leis da termodinâmica certos pressupostos que vão infundar um passado contingente que vai chegar a um Deus em si. Eu só estou assim, colocando esses pontos de uma forma mais grosseira dessa maneira mesmo. Mas assim, só para ilustrar que, bom, eu pessoalmente não consigo ver em uma perspectiva deísta uma construção muito Não, eu racional. também não, eu não acho, mas eu acho que mas é interessante ver como as pessoas conseguem, às vezes, conciliar as coisas. Sim, Tem pessoas que têm essas crenças, são até divulgadores científicos e combatem pseudociência, sim, sim. então, É, é, completamente funcionais, né? É uma crença que perfeitamente. não os tornam intelectualmente funcionais. Sim, sim, É, perfeitamente. Assim, é importante, é legal tá pegando para tratar disso em si. Não é que ter crenças, a gente usa o termo em epistemologia assim de crenças irracionais em si. Irracionais a partir do ponto de que elas não não, coadunam, elas não é a advêm de um crença, não a aspecto pessoa no racional. todo. Mas assim, né, a pessoa pode estar ali no quarto dela acreditando na coisa mais completamente absurda do ponto de vista racional possível. Não existe, e essa mesma pessoa pode ser um grande divulgador científico em si. Não existe esse problema Não, de nenhum ponto de vista. A cientistas, questão inclusive ateus, têm várias crenças irracionais tem em viéses políticos, em ideais, em perfeitamente, práticas, perfeitamente, né? Tem, perfeitamente. tem Você também. tem todo assim, como a gente está justamente tratando, você tem todos os vieses possíveis para a construção de crenças que não se fundamentam bem em vários aspectos. Você tem, e obviamente isso pode vir da parte de alguém que tem um apego à ciência, da parte de alguém que é até um estudioso, até profundo da ciência. Você não pode, por exemplo, pegar que um químico uma pessoa doutorada em química não pode ter crenças que não se fundamentam, até acerca da própria química, não se fundamentam nos melhores aspectos racionais possíveis. Isso acontece. Isso é uma questão legítima. Agora, obviamente que a vantagem da ciência, conforme a gente também está dizendo, é pegar esse tipo de crenças menos racionais e tratar delas como uma coisa para ser evoluída mesmo, evoluir a partir daí. Você tem no cenário científico essa mudança ao longo da história em si, coisa que não vai acontecer. Aliás, coisa que na verdade acontece do ponto de vista religioso em si. Você tem religiões antigas que elas vão estar mudando com o passar do tempo, elas vão estar se tornando mais racionalmente aceitáveis. Mas aí a gente tem que perceber o quê? O que é a grande questão em si? Essa mudança que vem por parte delas, ela é impulsionada, tanto quanto a própria filosofia também, pela evolução científica em si da coisa. Então essas crenças vão abandonando certos aspectos que antes eram dogmas. Essas crenças Resumindo, vão. tem hora que não cola mais. Tem hora que não Exatamente. cola mais. É. Você vai chegando num ponto onde você tem que excluir os elementos sobrenaturais das coisas que a biologia estuda, porque ela não achou eles ali, a química estuda, até a matemática e a filosofia estudam e eles não conseguem elencar razões suficientes para esses certos elementos, então eles vão sendo cada vez mais apagados. Aí chega uma hora onde você tem que colocar eles onde você consegue. E assim, a crença evolui nesse sentido, ela continua andando. Isso Não, os não é uma católicos coisa. mesmo aceitaram a evolução, já é uma grande mudança. E aí tem religiões protestantes que não aceitam até hoje. Então, Sim, querendo ou sim. não, é uma evolução, né? É, Mas aceitaram porque tiveram iluminação para entender? Não, é que chega uma hora que não dá mais para esconder, tem uma hora que não dá mais, tá vergonhoso, vamos ter que mudar. Assim, eu pessoalmente até entendo, por exemplo, assim, que certas crenças, né, porque a gente não usa qualquer tipo de justificativa do que é uma crença boa e o que é uma crença má para atacar crenças más em si. A gente tenta elencar o que vem da razão como o que é mais cientificamente bom do ponto de vista epistêmico, do ponto de vista assim, de justificativa boa para uma crença. Então, se a pessoa tem uma grande crença e essa crença é absolutamente irracional, essa crença não passa por absolutamente nenhum viés epistêmico, tudo bem, tudo ótimo. O grande problema em si é a forma como isso, na verdade, vai ser respaldado em si ao público, com a forma como isso, na verdade, vai ser colocada para fora da pessoa em si, porque a pessoa vai começar. Aí é onde realmente existe o problema em si. Não é, pessoalmente, para mim, a convicção em certas crenças. Na verdade, eu tenho crenças irracionais, eu tenho crenças que não partem, eu percebo que elas não partem de um critério muito racional. Eu tenho crenças que, conforme a crítica realista vai dizer, que são muito mais intuitivas do que qualquer outra coisa. A gente, no nosso dia a dia, passa por essas questões em si. São crenças boas? Não, mas elas não prejudicam o cenário geral das coisas. Então, não é Exatamente. um problema, né?
Agora, eu também tenho toda a modéstia possível de dizer que eu sou um epistemólogo, não sou um cientista, então eu não vou pegar, por exemplo, num laboratório e vou me guiar a maneira como eu mexo em células ali pelas minhas crenças mais irracionais. Não, eu só vou ficar pensando mesmo, eu sou epistemólogo, eu não vou ter essa preocupação de estar fazendo uma cagada ali no laboratório. Então, para mim também é muito mais fácil. Mas, assim, tem essa questão, tem esse viés em si. Não, todo mundo tem alguma crença irracional. Eu até citei sempre uma minha, que eu tinha uma crença que, eu acredito que não existe vida fora da Terra. Eu posso provar? Não. Eu afirmo, eu tenho certeza que não. Mas a minha intuição, por uma série de fatores, não é tão tirada do nada. Não, eu tenho o porquê que eu cheguei nisso, mas eu tenho total convicção que eu só acredito. Aí eu passei a questionar descobertas recentes, até as possibilidades de vida em Marte. Falei, não, eu tô errado, talvez tenha sim. Agora, o que eu ainda mantenho é que vida inteligente, eu quase aposto, inteligente como nós, complexa, eu quase aposto que não, E né? que não, Porque a inteligência não é um caminho natural da evolução, é um acaso que aconteceu em um grupo de primatas, né? Então, exatamente. Isso. esperar que isso acontecesse de novo, todo esse acaso levasse a formar seres parecidos com nós, eu acho muito provável. Não, Muito, sim, até muito provável. porque, né, isso até serve muitas vezes de munição para pessoas fundamentalmente teístas dizerem que, poxa, então você está vendo a impossibilidade, a improbabilidade, por causa disso que Deus foi lá e fez porque assim justifica mais fácil. E essas pessoas às vezes caem num problema de achar que uma justificativa mais fácil do ponto de vista, poxa, Deus que fez, ela melhor explica certas coisas e não necessariamente um ser inteligente ter criado as coisas em si da maneira como ele quis, é uma justificativa melhor para o próprio elemento do acaso em si, porque as pessoas também têm uma compreensão errada do que seria acaso do ponto de vista de, pô, foi lá e aconteceu. Big Bang, pô, foi lá e aconteceu. Não, na realidade, o acaso, ele não é simplesmente a absoluta aleatoriedade que uma coisa vir do nada, por exemplo. Não, o acaso em si é essa, vamos dizer assim, essa Sem causalidade de propósito. coisas, essa causalidade de coisas que vai se elencando uma coisa aqui, uma coisa ali, e as coisas simplesmente acontecem dessa maneira. Foi tão vontade de Deus que teve que criar o universo inteiro para um planeta ter vida. Teve que criar um universo Entende? desse tamanho, né? Enquanto que se você Então, pensa que precisa de condições únicas para que tenha vida, e como tem um universo desse tamanho, em algum lugar essas condições apareceriam, e calhou que nós estamos nele, aí faz mais sentido. lógico, tem todas as outras questões que caem dentro de um viés lógico de justificativa. A gente não precisa entrar tanto nelas, mas, por exemplo, um Deus que projeta um universo, ele também se assemelha um tanto à figura de um ser humano, porque essa cognição construtiva, ela é um viés humano de pensamento, ela é fundamentada por um ser humano. A gente está projetando em um Deus uma imagem humana, na realidade. Então, tem todos esses cerca de outros problemas lógicos se a gente fosse entrar muito por dentro dessa questão. Mas, enfim, a maneira como uma crença, então, ela é projetada, ela é trabalhada dentro do âmbito científico em si, ela importa para o cenário, para a construção de uma ciência positiva, de uma ciência boa, de uma ciência que cada vez mais evolui em si, né? Então, esse vídeo a gente faz para estar elencando essa discussão e sempre estar colocando esses aspectos na mesa, vamos dizer assim. Essa aqui é o ponto. Bom, então é isso. Agradeço você que seguiu até aqui e a gente encerra o debate. Então, a gente trouxe aqui essa série de pontos que acabam sendo muito importantes para o debate público em geral e também são previamente discutidos na minha área em si. Agradeço a colaboração do nosso amigo Nicolas e muito obrigado a Eu que você que está agradeço. aí. Valeu, Luiz. Obrigado pelo convite. Busca Falou, conhecimento. obrigadão. Valeu.